Salve, rapaziada, vamos embora para mais um vídeo aqui no canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. A gente já tinha feito uma live aqui por volta de meio-dia, tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês, foi muito bacana, né, cara? Toda a interação e a gente trocando uma ideia sobre esse fechamento de janela do Botafogo. E esse vídeo aqui é especificamente sobre isso, tá legal? Janela do Botafogo, como o Botafogo se movimentou no mercado, como o Botafogo se preparou, né, para essa reta final, essa última semana de janela em que a gente teve a maioria dos reforços chegando ali, cara, no laço, né, cara? De quinta para sexta, assim, faltando 3, 4 dias ali pro fim da janela, pro fechamento dessa janela. A gente teve a chegada desses jogadores, vão analisar a janela, cada jogador que chegou, né, seja, né, há semanas atrás, né, quando a gente teve a chegada há algumas semanas, né, perdão, do Luiz Henrique, do Adrielson, do Marçal, do Eduardo, e os que chegaram recentemente, como o Tiquinho, né, agora o Lucas Perry, enfim. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, entender o que tá bom, o que não tá, o que foi suficiente, o que não foi, o que foi prometido pelo Textor, o que não foi, né? E tentar, vamos dizer assim, equilibrar algumas críticas e elogios, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, inclusive tá faltando muito pouco pra gente chegar à marca dos 80 mil inscritos, faltam menos de 100, rapaziada. Estão faltando menos de 100 inscritos pra gente chegar aos 80 mil, então aperta nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e vambora. Vamos lá, gente! Contratações feitas nessa janela que está fechada, tá legal? Só se o Botafogo contratar algum jogador que está sem clube já desde antes da janela de transferências, o que eu acho improvável, tá legal, que o Botafogo faça. Porque dá para inscrever jogadores no bid até o dia 26, ainda tem mais 10 dias para jogadores do Botafogo baterem no bid, como é o caso do Gabriel Pires, né, que ainda não bateu no bid, não tem problema nenhum nisso, vai bater em breve. E o Lucas Perry, que também deve bater no bid como jogador do Botafogo em breve, tá bom? Vamos lá, jogadores contratados, na ordem, né? Num primeiro momento, a gente teve a chegada do Marçal, que já estava fechado desde a primeira janela, mas que teve que chegar depois, né? Ele estava treinando já tinha um mês, né? Desde aquela semana da vitória contra o São Paulo, com o gol do Kaique, o Marçal já tinha sido apresentado, já estava treinando. O meio-campista Eduardo, o ponta esquerda Luiz Henrique e, obviamente, o zagueiro Adrielson, né? Já tinham sido anunciados, apresentados lá atrás, há 2, 3 semanas. Aí a gente vai agora para a chegada desses novos jogadores que surgiram ali, né, na beirada do fim de semana. Né? Bem ali no aniversário do Botafogo, inclusive, chegou um monte de jogador. Gente, só ressaltando, não vou contar aqui totalmente como reforço o Jacob, porque faz parte desse intercâmbio do Textor, a gente não sabe se ele vai jogar no Botafogo B, o que vai acontecer com ele, né? Ainda mais que o Castro é um cara que trabalha aí com no máximo 30 jogadores, e tem o Evan Sky, que é um outro zagueiro que não foi nem anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas é outro jogador que constou no bid nos últimos dias, tá bom? Vou focar aqui na chegada do Júnior Santos, atacante, não 9 móvel, né? Jogador que é um atleta espetado, né, cara, que estava jogando no Sanfrecce Hiroshima. O Tiquinho Soares, centroavante, jogador que estava no Olympiacos. O Gabriel Pires, outro meio-campista, que estava no Algarafa e vem de empréstimo junto ao Benfica. Aqui a gente citou aqui Tiquinho, Júnior Santos, o Gabriel Pires, o Danilo Barbosa, evidentemente, primeiro volante que veio do Nice, da França, e no apagar das luzes, Lucas Perry, goleiro que estava se destacando muito no Náutico e que pertencia ao São Paulo. O Botafogo comprou, né, o atleta. A gente analisa então. O Botafogo contratou. Vamos por posição. Vamos além da ordem cronológica e da chegada dos reforços, vamos por posição. O Botafogo contratou. O Botafogo precisava de um goleiro reserva. Ou para brigar na titularidade, eu acho que eles vão brigar, né? O Gatito ainda é o atual titular da posição, mas o Lucas Perry vai chegar e vai brigar com ele, óbvio, né? Nada mais justo, não tem nada de errado nisso, né? Inclusive foi contratado para isso. Lucas Perry, portanto, é o goleiro que o Botafogo precisava, né? A altura. O Botafogo precisava de mais um zagueiro pela direita, um atleta veloz, né, para acompanhar, por exemplo, o Cuesta, que é um cara rebatedor, mas também tem uma construção boa. Adrielson chegou. O Botafogo necessitava urgentemente de um lateral esquerdo, Marçal foi contratado. O Botafogo precisava de um primeiro volante de ofício, Danilo Barbosa foi contratado. O Botafogo precisava de mais médios, mais meio-campistas, com características parecidas, para que a gente tivesse elenco, né, e munição caso alguém esteja suspenso, machucado, tenha algum problema. O Botafogo foi lá e contratou o Eduardo, e o Botafogo foi lá e contratou também o Gabriel Pires. O Botafogo precisava de um jogador mais agudo também, foi contratado
o Luiz Henrique. E o Botafogo precisava de jogadores para municiar também o seu ataque. Foi contratado o Júnior Santos, que é uma oportunidade, e também o Tiquinho Soares, que é o centroavante que o Botafogo precisava também para fazer uma frente, ele é uma sombra e quem sabe até pegar a posição, né? Eu acho que vai, né? Mas eu falo assim com o maior respeito do Edson, né? Que é um atleta que, obviamente, por ser jovem, novo, primeira Série A, ele vai oscilar, entendeu? Dos jogadores contratados, tá? Das posições que o Botafogo priorizou, né? Acho que o Botafogo ele conseguiu tapar muito buraco que estava faltando aí, né? Ponto para as contratações. Porém, eu ainda acho que ficou faltando um ponta direita, tá? Se eu tivesse que apontar uma falha dessa janela, né? Talvez tenha sido esse ponta direita que não veio, seja pelo tempo que o Botafogo perdeu com o Orreda, acho que foi uma falha do Botafogo, seja pelo aspecto principalmente ali do estilo de jogo do Castro, sabe? Eu acho que o Botafogo deu mole em relação ao Tabata também, né? Mas o Luiz Castro é um cara que parece que ele gosta de uma ponta esquerda mais aguda e um lado direito de maior construção. Tanto é que vira e mexe ele trouxe o Sauer para isso, não, o Sauer, infelizmente a fatalidade, não tá podendo jogar. Ele vira e mexe, coloca o Piazon naquele lado, não sei se ele vai colocar o Gabriel Pires naquele lado, enfim. É uma característica do time do Castro, uma esquerda mais aguda, uma direita mais construtora. O que eu acho um problema é você não ter essa variação. Não custa nada você ter um cara agudo também do lado direito. Eu acho que o Vinícius Lopes é insuficiente. Acho que o Botafogo deu mole em não contratar um ponta direita, tá? Mas precisávamos de um goleiro reserva, foi contratado. Precisávamos de zagueiro, foi contratado. Lateral esquerdo contratou. Primeiro volante contratou, médios foram contratados, ponta foi contratado, centroavante foi contratado. A gente tá falando aí de 5 ou 6 buracos que tinham no elenco e o Botafogo foi lá e contratou, tá? Dada a expectativa colocada pelo John Textor, tá bom? John Textor afirmou que contrataria 8 jogadores para elevar o nível do Botafogo, isso eu não tô nem contando o Jacob, tá? Que é um atleta que inclusive eu tive referência, eu conheço até um parceiro meu, que é o Tomás, né? Ele tem um perfil bem bacana no TikTok, faz lives com o Thiago Leifert, né, cara, com o Fui Clear, né, em análises, né, de futebol. E ele trabalhou na análise de desempenho, comissão técnica do futebol universitário, acadêmico lá dos Estados Unidos, e o Jacob foi um dos melhores jogadores, né, desse futebol, digamos que é o primeiro campeonato, o campeonato dos Estados Unidos de futebol de academias, de faculdades, né, e o Jacob se destacou muito por lá, o que não significa que ele tem um nível de Série A, né, mas, enfim, vocês entenderam. E aí, qual é a da parada, gente? O Botafogo, o Textor, ele afirma que vai contratar pelo menos ali 8 jogadores para elevarem o nível da equipe. Ele conseguiu cumprir com isso. Tarde, beleza. Perdemos muito tempo com o Orreda? Ok, mas ele cumpriu, tá? Bruno, mas ele falou que ele ia gastar mais dinheiro. Desculpa, cara, eu vou ter que repetir, parafrasear o próprio Textor, o que o próprio Textor falou, né? Respondendo a um torcedor. Né? Um torcedor foi cornetar. O John Textor prometeu e nós só gastamos não sei quantos milhões. O John Textor falou, você queria que a gente conseguiu trazer jogadores sem gastar tanto. Você queria que eu gastasse muito só pra você falar que o seu time é rico? Isso é uma idiotice, né? E eu concordo. Tá? Acho que faltou um investimento maior em algumas peças. Acho que faltou um investimento maior em alguns sentidos. Acho que o Botafogo investiu mais, por exemplo, no Luiz Henrique do que poderia ter investido em outro jogador. Concordo com isso. Mas agora, reclamar que você trouxe um jogador de qualidade, de graça, parcelado, num empréstimo gratuito, isso é bizarro, né? Já começa por aí. A única coisa que o Textor não conseguiu cumprir, que ele prometeu de fato, foi que teria um jogador de renome, de peso, e não teve. Tá? Aí realmente não teve. Não era a minha exigência, eu acho que também não era da maioria aqui, porque esse primeiro ano de SAF não vai vir um super craque, mas o Textor, quem estava citando tanto esses nomes. Né? Então, se há uma corneta exagerada, isso passa também pela língua do Textor. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Mas uma coisa que também ela é muito válida de se ressaltar, rapaziada, que foi ressaltado pelo meu amigo Wellington Arruda lá no Twitter dele. É a primeira vez em anos que o Botafogo não perde um jogador importante no meio da janela, né, para pagar salários, para pagar dívida, para não ter problema na justiça. Há quanto tempo a gente não tem isso? Tá? Isso com um time extremamente limitado. Aí eu vejo os corneteiros de plantão, é uma coisa bizarra, cara. Mas quem tem de destaque no Botafogo? Ninguém tá se destacando. Meu amigo, se não fosse a SAF, o Edson já tava falando turco lá com o Jorge Jesus.
A gente já tinha vendido ele pro Fenerbahçe há muito tempo, né? Não fosse a SAF, o Botafogo... Primeiro que não tinha nem trazido o Lucas Fernandes, mas vamos por esse caminho. O Lucas Fernandes é um dos destaques do Botafogo no campeonato, né? O Lucas Fernandes teria sido vendido para o futebol árabe por 3 milhões de reais para pagar salários de Cícero, Juan e Barrandegui. Essa era a realidade do Botafogo em 2020, né? Em 2021, o PV, que era um lateral ok do Botafogo, foi vendido por pouco mais de 1 milhão de reais para o Internacional, né? No fim das contas, 2 milhões e 600, parcelado, ele atingindo metas, né? O Botafogo vendeu o PV, né, para pagar 1 mês de salários e ficou durante o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo, né? O Botafogo não teve um lateral esquerdo, o Rafael Carioca não dava conta, o Guilherme Santos não estava dando conta, o Hugo entrou jogando direitinho e depois veio o Carlinhos, né? O Luiz Henrique, que a gente contratou agora de novo, vamos lembrar, em 2020, o Botafogo perdeu o poder pelos lados do campo, naquele Campeonato Brasileiro em que o Botafogo foi rebaixado, porque teve que vender o Luiz Henrique para o Olympique de Marselha para pagar as dívidas, certo? Há quanto tempo não tem? 2019 o Eric foi embora, que o Botafogo não tinha poder para segurá-lo, o Palmeiras tinha o poder de barganha, né? Em 2019 o Botafogo se livrou de 2 zagueiros de muita qualidade na base, né? Que era o Glauber e o Pimenta, por valores irrisórios, né? Enfim, cara, são tantos casos, né, que o Botafogo perde jogadores. Putz, cara, do nada perdeu um jogador importante, né? Há quanto tempo a gente não vê isso? O Pimpão, né, cara? O Pimpão foi embora no meio no mês de 2015, né, cara? Pô, mas tá citando o Pimpão? Tô, cara, porque o Pimpão era, pra tu ver o nosso nível, né? O Pimpão era um jogador importante na Série B de 2015, fez gols importantes pro Botafogo subir de novo, né? O Pimpão teve que ser negociado, né? E a gente teve que buscar outros jogadores no mercado para completar aquela Série B de 2015. E aí depois o Pimpão voltou, mas tipo assim, é uma coisa bizarra. Todo ano o Botafogo perde jogadores, né? Vamos para 2011, né? 2011 não, 2013. Botafogo com um elenco forte, bom para disputar o Campeonato Brasileiro. Perde Felipe Gabriel, perde Andrezinho, perde jogadores importantes no meio, fica com o elenco sucateado para disputar até o fim o título brasileiro de 2013 com o Seedorf, né? Então, é olhar um pouquinho pro passado também, cara. É claro que agora a régua subiu. É lógico que a partir do momento que o Textor fala que vai contratar craques, e aí chegam jogadores ali do mercado de uma oportunidade, né? É lógico que você vai ter uma exigência maior. Mas, porra, olha um pouquinho pro passado, né, meu irmão? Caralho. A gente tá comendo um filezinho mignon maneiro, ainda não é uma picanha, tá? Ainda não é uma picanha. A gente tá comendo um filezinho maneiro, tá comendo um colchão molezinho maneiro, né? Mas, porra, antes a gente não tinha nem... Antes era só pão, irmão. Antes era osso, né? Tutano, meu amigo. É entender o grau no qual nós nos encontramos, né? As contratações do Botafogo pré-SAF, as últimas contratações do Botafogo pré-SAF foram Fabinho, Breno, o Erisson, que a gente deu muita sorte de dar mais certo do que a gente esperava, né? Vinícius Lopes. Então, cara, como reclamar, sabe? Como reclamar? Que o Botafogo contratou o Tiquinho Soares, que é um atleta que faz gol a rodo no futebol europeu já há tempos. Que o Botafogo contratou o Danilo Barbosa, que é um atleta que o Abel Ferreira, lá no Palmeiras, lamentou o fato dele ter saído do clube e do Palmeiras não ter conseguido segurá-lo, perdão, né? E aí? Como reclamar, né? Você pode falar que pode ser melhor daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, na próxima janela, ok. Mas, pô, vai reclamar, né? Gabriel Pires é refúgio, Eduardo é refúgio, Marçal é refúgio. Desculpa. Eu acho que a galera tem uma noção de que... O que é refúgio, né? Até um parceiro no Superchat mandou aí outro dia. Refúgio pra essa galera corneteira é o que eu não gosto, eu não quero, eu nunca ouvi falar, então virou refúgio. Não tem análise, não tem critério. É que nem um camarada que falou que, Marçal, Eduardo, isso aí é tudo refúgio. Aí eu perguntei, quem que tu queria no Botafogo? Ele, Balotelli. Tiquinho é refúgio, quero Balotelli, né? Eduardo é refúgio. Quem que você quer? O Romero. Pô, o Romero tá... E olha que eu achei interessante quando o Botafogo cogitou o Romero. Tá na reserva do Boca. Um dos piores times do Boca nos últimos anos, ele é reserva. Não tá jogando nada no Boca. Nada. Fora alguns relances, um gol de falta bonito aqui, outro ali. Nada. Enfim. Então, eu acho que a crítica só pela crítica, ela
não vale muita coisa, né, rapaziada? Acho que é importante ressaltar isso. Foi uma janela que ela passou longe de ser uma coisa, tipo assim, galáctica, como o Textor em alguns momentos dava a entender que poderia ser. Mas ela foi longe de ser uma janela ruim. É uma janela boa. Boa. Não é ótima, não é espetacular, não é péssima, ela é boa. É uma janela de 0 a 10, na minha visão, 7. Né? O Botafogo contrata um baita artilheiro, que é o Tiquinho Soares. O Botafogo contrata um bom médio, que é o Eduardo. O Botafogo contrata um baita lateral esquerdo, que é o Marçal. Um bom zagueiro, que é o Adrielson. Né? O Júnior Santos com oportunidade. Enfim, são jogadores que, mesmo que vocês não estejam satisfeitos, a gente nem sonharia em contratar se não fosse essa estabilidade agora. Certo? E aí, conforme as janelas forem passando, o Botafogo vai investir melhor. Né? E aí agora eu vou pro ponto que é o mais importante, que talvez os corneteiros concordem comigo, porque nessa corneta eu tô com vocês. Né? Vamos voltar lá na entrevista, e desculpem até o termo deselegante, né, cara? Mas vamos voltar lá no chilique do Luiz Castro. Antes do jogo contra o Fluminense, em que ele pesa o clima do clássico, e faltando 2 dias para aquele jogo, e o Botafogo inclusive perde a partida, ele convoca uma coletiva de imprensa na sexta-feira no Lonier. Ele reclama do campo, ele reclama da estrutura, ele reclama do CT, ele dá porrada no departamento médico indiretamente porque os jogadores estão lesionados, e ele reclama da falta de reforços. Estrutura. Já colocamos mais máquinas no Lonier, o Botafogo já colocou, já apresentou uma estrutura melhor. Tá tudo lá. Né? O Botafogo já está melhorando esse aspecto estrutural. Departamento médico, o Botafogo já está melhorando nesse sentido, os jogadores estão se recuperando, e o Botafogo contratou um profissional da área de saúde e performance para organizar, digamos, essa prevenção de lesões. Já fizemos a nossa parte. Campo. Se você for lá no Lonier cobrir os treinos, você vai ver que já está bem melhor. Reforços. O Botafogo contratou e preencheu a maioria das lacunas que estavam abertas com a primeira janela, que foi muito corrida. No momento que o Textor assumiu e assinou o contrato definitivo com o Botafogo até o fechamento dela, faltando poucas rodadas ali para o início do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, tudo que o Castro reclamou naquele momento já melhorou. Pode não estar ideal ainda, mas já melhorou. Ou seja, não há mais desculpa para que o Luiz Castro não evolua com a sua equipe. Semana cheia, a gente está em reta final de Copa do Brasil, Libertadores, o Botafogo obviamente não está disputando nenhuma competição, fora o Campeonato Brasileiro, semanas cheias para treinar, estrutura, qualidade no campo maior, reforços, organização melhor do departamento de futebol, né? Tudo deu uma melhorada. Falta o Castro dar uma melhorada também, certo? Tá faltando segurar a bola num pivô, vai ter um Tiquinho Soares agora. Tá faltando um primeiro volante para ter uma contenção melhor e sair melhor a bola, tem um Danilo Barbosa agora. Tá faltando um zagueiro mais veloz, tem o Adrielson agora. Tá faltando um lateral esquerdo para ser uma alternativa de saída de bola, tem o Marçal agora. Tá faltando um volante, vamos dizer, quando o Eduardo não jogar, quem é que vai jogar? Tem o Gabriel Pires. Né? Desculpa, não falta. Tá bom? É aquilo. A partir do momento que agora o Luiz Castro está tendo em mãos aquilo que ele exigia, não tem mais desculpa. O Luiz Castro, para ontem, precisa mostrar serviço. Ponto. Ah, Bruno, mas você sabe que ele não vai ser demitido. Sim, eu sei que não. E é justamente por isso, por essa carta branca, essa autonomia, que ele tem o dobro do dever de melhorar o rendimento da equipe. Boa janela do Botafogo, boas contratações, apesar de não serem galácticas, né? Atletas de bom nível. Agora falta o Castro conseguir êxito no seu trabalho, que é o que está faltando. Fui.